19/2012. Projeto de Lei 19/2012, altera a Lei 5.989/2011. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera a Lei número 5.989/2011, 1º de setembro de 2011, passando os seus artigos 1º e 3º apresentar a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar financiamento junto à Caixa Econômica Federal até o valor de R$10.950.000, observar as disposições legais e contratuais em vigor para as operações de crédito do Programa Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas do Ministério das Cidades. Parágrafo 1º. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão aplicados na pavimentação de vias nos bairros Céu Azul, Laranjeiras, Jardim Presidente, no município de Rio Verde, Goiás. Parágrafo 2º. Para a garantia do principal encargo e acessório do financiamento da operação de créditos pelo município de Rio Verde para a execução das obras, serviços e equipamentos, observar a finalidade indicada no artigo 1º e seu parágrafo único, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia em caráter irrevogável, irretratável, a modo pró-solvendo as receitas e parcelas do Fundo de Participação do Município, FPM. Parágrafo 3º. O disposto do caput desse artigo obedece aos ditames contidos no inciso 1º e 2º do artigo 159 da Constituição Federal e na hipótese da extinção dos impostos ali mencionados, os fundos ou impostos que venham substituí-los, bem como na sua insuficiência, parte dos depósitos serão conferidos à Caixa Econômica Federal os poderes bastantes para que as garantias passem a ser prontamente, no caso de inadimplência. Parágrafo 4º. Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no parágrafo 2º deste artigo, fica o Banco do Brasil, com referência ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM, a Caixa Econômica Federal, no caso de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre produção de serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de comunicações, ICMS, autorizado a transferir os recursos cedidos, vinculados à conta e ordem do agente financeiro Caixa Econômica Federal, nos montantes necessários à amortização da dívida, nos prazos estipulados. Em caso de cessão, o pagamento dos débitos vencidos e não pagos, em caso de vinculação. Parágrafo 5º. Os poderes previstos nesse artigo e nos parágrafos 3º e 4º desse artigo só poderão ser exercidos pela Caixa Econômica Federal na hipótese do município de Rio Verde não ter efetuado no vencimento o pagamento das obrigações assumidas no contrato de empréstimo, financiamento ou operação de crédito celebrado com a Caixa Econômica Federal. Artigo 3º. O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais e plurianuais do município de Rio Verde, durante os prazos que vierem a ser estabelecidos para empréstimos, financiamentos ou operações de crédito por ele contraído, dotações suficientes à amortização do principal, encargos e acessórios resultantes, inclusive os recursos necessários ao atendimento da contrapartida do município de Rio Verde no projeto de financiamento pela Caixa Econômica Federal, conforme autorizado por essa lei. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 3 de fevereiro de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei número 20. Projeto de lei número 20. Cria o cargo e aumento quantitativo que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica criado o cargo de diretor de Departamento de Patrimônio Mobiliário de livre nomeação e exoneração com um quantitativo de 1 unidade de vencimento equivalente a R$4.000. Artigo 2º. Aumento quantitativo do cargo efetivo de psicólogo em mais 3 unidades. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor a partir de 1º de março de 2012. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 15 de fevereiro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. É a palavra franqueada aos senhores vereadores. Peço a palavra. Palavra com o vereador Irã. Senhor presidente, pedi a palavra para apresentar alguns requerimentos. Requerimento 33/2012. Requer envio de ofício ao Superintendente Municipal de Trânsito, Jorge Pedroso, solicitando mensalização
horizontal e vertical no bairro Santa Cruz 1 e 2. Requerimento 34/2012, requer envio de ofício ao SMT, ao senhor Jorge Pedroso, solicitando o mesmo continuação da ilha da Avenida JK. Requerimento 35/2012, requer envio de ofício ao Superintendente Municipal de Trânsito, Jorge Pedroso, solicitando o mesmo estudo sobre o trânsito na Rua 9, sentido Vesúvio. Requerimento 36/2012, requer envio de ofício ao secretário de obras, o senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando o mesmo recapeamento asfáltico da Avenida Universitária. Requerimento 37/2012, requer envio de ofício ao secretário de Ação Urbana, senhor Demilson Lima, solicitando o mesmo reforma e revitalização da Praça do Conjunto Morada do Sol. Requerimento 38/2012, requer envio de ofício ao secretário de obras, senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando do mesmo construção de rede pluvial na Rua 110, setor Morada do Sol, no corredor público. Requerimento 39/2012, requer envio de ofício ao senhor Superintendente Municipal de Trânsito, senhor Jorge Coga Pedroso, solicitando o mesmo sinalização horizontal e vertical nos bairros setor Morada do Sol, Conjunto Morada do Sol, Vila Verde, Jardim Presidente, Tocantins, Araguaia, Vitória Regia e setor universitário. Requerimento 40/2012, requer envio de ofício ao senhor Manuel Pereira, Superintendente Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, solicitando o mesmo regularização das escrituras do corredor público, setor Morada do Sol. Nesse termo, pede deferimento. Irã Mendonça Cabral, vereador PSD. Peço a palavra. Palavra com a vereadora Maria José. Senhor presidente, desejar uma boa noite a todos os colegas, a mesa diretora, a imprensa e todos que nos honram aqui hoje com a presença. E apresentar, senhor presidente, o requerimento número 31/2012. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, a vereadora que abaixo subscreve, vem requerer de Vossa Excelência um envio de ofício ao prefeito de Rio Verde, Dr. Juraci Martins de Oliveira, solicitando estudo de viabilidade técnica para implantação de uma ciclovia no trecho que liga o Cristo ao Colégio da Polícia Militar de Goiás, Carlos Cunha Filho. Requerimento número 32/2012. Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, a vereadora que abaixo subscreve vem requerer de Vossa Excelência o envio de ofício ao prefeito de Rio Verde, Dr. Juraci Martins de Oliveira, solicitando que seja colocado um ponto de ônibus nas proximidades do Colégio de Polícia Militar de Goiás, Carlos Cunha Filho, minimizando assim o sofrimento dos alunos que têm que atravessar a rua debaixo da chuva, enquanto aguardam o transporte. Requerimento número 30/2012. A vereadora que abaixo subscreve vem requerer de Vossa Excelência o envio de ofício ao prefeito Dr. Juraci Martins de Oliveira, solicitando que seja feito o calçamento da Avenida Presidente Vargas, partindo do Cristo ao Colégio de Polícia Militar de Goiás, garantindo assim segurança dos pedestres que trafegam naquele local. Nesse termo, peço aprovação, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 15 de fevereiro de 2012, Maria José Guimarães Cabral, vereadora PSDB. A palavra continua franqueada para apresentação de projetos e requerimentos. Pela ordem. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para a apresentação de um requerimento verbal, porque não me foi possível fazê-lo por escrito. É que seja encaminhado um ofício ao secretário de obras, Dr. Luiz Carlos Sabino, para que faça urgentemente um recapeamento, ou pelo menos um tapa-buraco, na avenida que dá acesso ao Jardim Helena. Estive lá agora à tarde e quase que presenciei um acidente fatal em vista dos buracos. Um caminhão foi desviado do buraco e fechou uma moto, a moça mais um rapaz caíram e foi muito ruim. Então aqui seja encaminhado ao Dr. Luiz Carlos Sabino, para que seja providenciado urgentemente um recapeamento na avenida que dá acesso ao Jardim Helena. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra com o vereador Irã Mendonça. Apresentação de projeto de decreto legislativo, senhor presidente. Projeto de decreto legislativo 04/2012. Concede título de cidadão rioverdense a pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadão rioverdense ao senhor Zei Ascari, em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade rioverdense. Artigo 2º. Fica a critério da mesa diretora a data de entrega do título. Artigo 3º. Revogadas disposições contrárias, essa lei entrar em vigor a data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara, 15 de fevereiro de 2012.
Elias Rosa Cardoso, vereador PSD. Requerimento 28/2012. Requer envio de ofício ao ilustríssimo senhor secretário municipal de ação urbana, Demilson Lima, para que providencie a roçagem dos bairros Jardim Helena, pois que os mesmos estão servindo para a prática de proliferação de insetos e mosquitos. Requerimento 27/2012. Requer envio de ofício ao superintendente municipal de trânsito, senhor Jorge Pedroso, para que providencie a sinalização vertical e horizontal nas vias do bairro Jardim Helena, pois com a ausência dos mesmos está causando vários transtornos e acidentes àqueles munícipes. Requerimento 26/2012. Requer envio de ofício ao ilustríssimo senhor secretário municipal de Educação, Esporte e Lazer, Levi Rei de França, para que providencie a construção de um campo terrão para a prática de esporte no bairro Jardim Helena, pois que as pessoas que ali residem estão desprovidas de qualquer local para desenvolver eventos esportivos ou similares. Nesse termo, pede deferimento. Sala da sessão da Câmara, 14 de fevereiro de 2012. Elias Rosa Cardoso, vereador PSD. Essa palavra com o vereador James. Pedi a palavra para apresentar projeto de decreto legislativo no 3 de 2002, com 7 de cidadão reverência, a pessoa que menciona a Câmara Municipal de Rio Verde aprova a presente lei. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadão rioverdense ao senhor Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, em razão dos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Artigo 2º. Fica a critério da mesa diretora a data da entrega do título. Artigo 3º. Revogada a disposição em contrário, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Sala da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 13 de fevereiro de 2012. James Gonçalves Borges, vereador PSDB. A palavra continua franqueada. Apresentação de projetos e requerimentos. Palavra com o vereador Luiz César. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei número 16/2012 denomina nome de sala do Centro de Especialidades Oftalmológicas do CAIS Rio Verde e da outras providências da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Passa a denominar Sala Dr. Ricardo Campos Cruvinel, o CEL, especialidade oftalmológica no CAIS de Rio Verde. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Salas das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2012. Assina vereador Luiz César de Castro Leão. A palavra continua franqueada. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Eu estou oficializando um requerimento que eu fiz ontem, senhor presidente, da criação do Diário Oficial. Eu não vou dar entrada, que eu já fiz ele ontem, só estou oficializando ele no papel. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James, líder de governo. Senhor presidente, pedi pela ordem para devolver projeto que se encontra na Comissão de Finanças, Justiça e Redação. Projeto de lei 14, projeto de lei 13, projeto de lei 15, projeto de lei número 12, projeto de lei número 11, número 10, número 9 e projeto de decreto legislativo número 2 e que os mesmos entram na ordem do dia. A propostura do vereador James, quando pede que as matérias devolvidas sejam objeto de deliberação e estejam na ordem do dia. Os vereadores concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Consulta plenário se as matérias adentradas são consideradas objeto de deliberação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Encaminho ao presidente da Comissão Finanças e Justiça dessa casa, o vereador James, os projetos de lei 19, 20, decreto legislativo 04, decreto legislativo 16, decreto legislativo 03, para os devidos pareceres da Comissão de Finanças e Justiça e Redação desta casa. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, Vossa Excelência pôs em votação a deliberação do plenário, mas esqueceu de aprovar. Desculpe, vereador. Então, consulta plenário se as matérias adentradas são objeto de deliberação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou aqui, neste momento, com cópia do processo 7237-140-33-2011-809-0137,
em que o excelentíssimo, o promovente foi o professor Levi Rei de França e a promovida é a professora Joel Maria Ferreira. Então, significa que é um processo movido pelo professor Levi contra a professora Joelma. Eu vou ser breve, porque estou pela ordem, senhor presidente. Por isso, vou ser muito breve. No processo, o professor Levi pede exatamente a ação de indenização por danos morais contra a professora Joelma, e eu vou resumir aqui. Dizendo que ele recusava a entregar, a prestar contas com o Fundeb, e com a virtude disso, em virtude disso havia irregularidades na aplicação do dinheiro. Isso foi um dos motivos que o levou a recorrer a essa ação. Logo em seguida, senhor presidente, tem ainda acusando-o de ter providenciado a documentação necessária para a prestação de contas junto ao Fundeb e de não ter disponibilizado local adequado para as reuniões do Conselho. E ainda, de não ter viabilizado o deslocamento e o custeio dos membros do Fundeb a Goiânia. E aí, continua com outras informações, questionando a apresentação dela, a entrevista no jornal, mas pasmem os senhores. O que eu pensei, que tomei conhecimento após ter participado como testemunha em favor da professora Joelma, pasmem os senhores que o pedido dele é a indenização pecuniária. E eu pensei que ele ia pedir exatamente que ela voltasse aos jornais, que ela entrasse nas emissoras e dissesse que aquilo era mentira, pudesse provar, mas não. O professor Levi Rei de França faz um pedido de 21.800 de forma pecuniária para que possa, então, compensar, diríamos assim, a ação de indenização por danos morais. Então eu quero, nesse momento, lamentar que o professor tenha chegado ao ponto de não compreender o interesse do Fundeb, não só das representações dos professores, dos pais, bem como também dos próprios servidores da educação, mas quando a presidente do conselho, professora Joelma, arguía e questionava, e eu quero afirmar aos senhores que, enquanto presidente da Comissão de Educação da Casa, tenho participado sistematicamente de todas as reuniões do Fundeb e de outros órgãos ligados à educação. Então, quero deixar registrado assim, a minha preocupação de, enquanto um conselho quer apenas transparência, quer apenas acomodar, verificar as coisas, o secretário de Educação e Desporto e Lazer, doutor professor Levi Rei de França, entrou com um processo contra a professora Joelma e eu tive que vir para a sessão e estava sendo sentenciado, o juiz daria a sentença final e eu não consegui falar com as pessoas envolvidas. Então quero deixar registrado a minha preocupação do secretário de Educação mover uma ação contra uma professora por essas razões. Muito obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. Projetos em segunda discussão e votação. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Que fizesse uma propositura para que seja dispensada a leitura e a segunda votação, senhor presidente. Há uma propositura do vereador Newton Lamas, quando pede dispensa de leituras os projetos em segunda votação e discussão. Os vereadores concordaram a permanência como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, o projeto de lei 01/2012 altera as leis PPA, Lei 5.944, LOA. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanência como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 02 autoriza a desafetação de imóvel do setor municipal de pequenas empresas. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanência como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 03 autoriza a concessão de apoio financeiro a atletas que menciona. A palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanência como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 04 autoriza a doação de imóvel que menciona ao Estado de Goiás. A palavra está franqueada.
Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 06, altera a lei 558 de 2009, que cria a Bolsa de Produção Cultural. A palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 07, regulamenta a contrapartida do município quando ao atendimento à alimentação escolar da rede municipal de ensino e da outras providências. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 09. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura. Projeto de lei 09/2012, concede medalha do mérito Maurício de Nassau Arantes Lisboa a Eurico Veloso do Carmo. A Câmara Municipal de Verde Goiás aprova. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de mérito Dr. Maurício de Nassau Arantes Lisboa, como homenagem pós-mortem a Eurico Veloso do Carmo, Nezinho Veloso, reconhecimento e a colaboração prestada ao desenvolvimento socioeconômico cultural de Rio Verde. Parágrafo único. O evento solene referente à condecoração máxima que o governo municipal concederá a Eurico Veloso do Carmo acontecerá em data a ser definida pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 2º. Revogada a disposição do contrário, essa lei entrará em vigor a data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 10 de fevereiro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 09, a palavra franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todo rio-verdense, ou aqueles que aqui residem há certo tempo, quando ouvem falar o nome de Eurico Veloso do Carmo, indiscutivelmente tem a imagem de um político sério, de um político próprio, equilibrado, apesar da sua pouca cultura, mas foi um homem que soube exatamente, senhor presidente, estar junto do povo e procurar solucionar as questões e os problemas da própria comunidade. Então, nada mais justo do que receber a maior homenagem pública oferecida pelo Executivo a esse homem, a essa família, hoje representado pela sua família. Por isso, eu quero deixar registrado essas considerações e meu voto é favorável. Continua franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 10/2012 em primeira discussão e votação. Projeto de lei 10/2012, concede medalha de mérito Dr. Maurício de Nassau Arantes Lisboa a Iron Jaime do Nascimento. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás aprova. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de mérito Dr. Maurício de Nassau Arantes Lisboa, como homenagem pós-mortem a Iron Jaime do Nascimento, em reconhecimento à colaboração prestada ao desenvolvimento socioeconômico cultural de Rio Verde. Artigo 2º. Revogado disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 10 de fevereiro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Jerônimo Mesquita Mendonça, Secretário de Articulação Política. Palavra franqueada para Essa palavra. apreciação do projeto 10. A palavra com o vereador José Henrique. Senhor presidente, outro grande administrador, indiscutivelmente que Rio Verde jamais esquecerá, porque Iron Jaime do Nascimento foi aquele administrador que teve a visão de levar a estação rodoviária para um lado e levar a construção da prefeitura para outro. Então, hoje, Prefeitura Municipal de Rio Verde, estação rodoviária, modo esportivo, praça do Bandeirante. Então, as grandes obras do nosso município, indiscutivelmente, têm a marca, têm a assinatura de Iron Jaime Nascimento. Então, a família, indiscutivelmente, estará recebendo essa medalha de mérito do Dr. Maurício Nassau Arantes Lisboa com muita alegria, porque, como chefe do Poder Executivo, ele deixou registrado, deixou a sua marca, que o tempo não vai apagar. Então, eu quero deixar esses registros e dizer que a família de Iron Nascimento
vai sentir-se indiscutivelmente lisonjeada com essa medalha. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Palavra com o vereador líder do PMDB, Luiz César. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o que nós estamos percebendo é um reconhecimento do poder executivo pelos grandes homens públicos que passaram em nossa terra e o aval, lógico, da Câmara Municipal. E interessante, senhor presidente, porque são dois grandes homens. Eurico Veloso, como eu disse aqui ontem, o homem que mais construiu escolas no nosso município. Iron Jaime Nascimento, como o vereador José Henrique acaba de falar, foi o homem que abriu o nosso município, ligando a rodoviária e a prefeitura, um ponto extremo do município. E interessante também que o doutor Juraci, ontem eu disse que não conseguiu ainda deixar sua marca na administração pública, porque não deixou ainda a sua obra de peso nessa cidade, mas está reformando as obras que o PMDB fez, que é a rodoviária, que é a Praça Sem Vergonha, que agora criou vergonha. Né? Então a gente percebe que as obras do PMDB estão sendo restauradas. Então nós queremos parabenizar o prefeito, sabemos reconhecer o que está sendo feito e só temos a agradecer. E temos certeza que esta festa, o qual está sendo planejada pelo Executivo junto com o Legislativo, será uma festa de grandes emoções. Então vai o meu voto favorável. A palavra continua franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneça a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 11, solicito o vereador Irã que faça a leitura. Projeto de lei 11/2012. Altera a Lei 5.265/2007. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera a Lei número 5.265/2007, de 26 de março de 2007, que autorizou a desafetação e doação do imóvel do Jardim Floresta para a Associação Luz para os Povos, passando seu artigo 1º a apresentar a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a desafetação da área institucional constituída pela quadra 01 do Jardim Floresta, com 17.303 metros quadrados, alterando-lhe a destinação, passando para o patrimônio disponível, passível de alienação. Artigo 2º. Revogadas disposições em contrário a essa lei entrar em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 13 de fevereiro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Jerônimo Mesquita Mendonça, Secretário de Articulação Política. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 11, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereador José Henrique. Pela ordem, presidente. Presidente, eu pedi pela ordem porque com os ofícios que vieram, eu precisaria confirmar se realmente o ofício de 1,5 milhão para o Esporte Clube Rio Verde vai ser incluso no projeto 012/2012, que é afirmar termo aditivo em convênios que menciona. Então eu gostaria de só confirmar se realmente a ampliação do convênio, que se o ofício está vinculado à mensagem que caminhou essa mudança. A mensagem é de número... Pela ordem. Vereador Luiz César. Senhor presidente, só para mim, enquanto o vereador José Henrique está localizando ali, Vossa Excelência falou 1,5 milhão? Bom, pelo que eu recordo, a secretaria da mesa diretora, talvez tenha sido esquecido, me passou a cópia do ofício. Se estiver vinculado à mensagem 09/2012, está ampliando mais 1,5 milhão para o Esporte Clube Rio Verde. Pelo menos é isso que me traz na memória. Se for ampliando o projeto encaminhado pela mensagem 09, que é exatamente o projeto que trata de ampliações de recursos para o Conselho de Comunitário de Segurança Social e para a DEFIRV, dois órgãos, uma entidade, um órgão, um conselho, que dá maior estirpe. Então eu quero saber se isso. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 12/2012. Pela ordem.
Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, é interessante como que Rio Verde entra num ciclo vicioso. Nós estamos hoje votando um projeto autorizando a homenagem a 2 ex-prefeitos, grandes prefeitos em Rio Verde. E não temos o nome deles em obras. A Avenida Eurico Veloso do Carmo é esquecida. Só se fala Avenida Barrinha. O Iron Jaime Nascimento, Vossa Excelência também sabe, da mesma forma. Então, é inevitável, senhor presidente, que eu pergunte aos pares da casa se algum de vocês conhece Maria Quintiliana F. do Vale. Quem é essa senhora? Se alguém sabe me falar o currículo dela, por gentileza. É a mãe? Se você fala. Projeto de Lei 12/2012. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo e convênios que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termo aditivo aos convênios já formalizados com as seguintes entidades. Primeiro, a DEFIV, para que seja ampliado em R$60 mil anual apoio financeiro prestado pelo município através do Fundo Municipal de Saúde. Segundo, Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Social de Rio Verde, para que seja ampliado em mais R$28 mil anual apoio financeiro já prestado pelo município para pagamento de despesas de manutenção na Delegacia Regional de Polícia. Terceiro, Rio Verde Esportes SS, inscrito no CNPJ 13724-210/0001/74, para que seja ampliado em mais R$1.500.000. R$1.550.000, repasse que o município lhe fará para a promoção de atividades esportivas. Artigo 2º. Os recursos necessários ao cumprimento dessa lei serão levados à conta própria do orçamento vigente, suplementados se necessário. Artigo 3º. Essa lei poderá ser regulamentada por ato próprio do Poder Executivo. Artigo 4º. Revogada a disposição de contrário, essa lei entrar em vigor data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 3 de fevereiro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Palavra franqueada para a discussão do projeto 12. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Presidente, para que eu possa concluir os meus raciocínios, eu gostaria de perguntar ao líder de governo que quando foi votado nessa casa 300 mil, o nobre vereador James Borges, com forma muito enfática, muito equilibrada, muito madura, foi contra a votação. Eu perguntaria primeiro a ele, ao líder de governo, se 1.550.000 agora não o preocupa por estar na liderança e se o senhor Baltazar continua ou não continua. Quem é o presidente dessa agremiação que é responsável? Porque nós não podemos votar mais 1.550.000 para o Esporte Clube Rio Verde sem sabermos quem são os senhores que estarão comandando esse time. Discutivelmente, deixa registrado, senhor presidente, que não sou contra o esporte, não sou contra. Posso não ter nenhum porte atlético e nem ser atleta, mas não é nada disso. Eu só gostaria dessas duas respostas. Se 1.550.000 hoje, o líder de governo concorda, e se o senhor Baltazar continua na presidência dessa associação. Só informar para o nosso colega que o Verdão contratou 5 jogadores de nome nacionais que apresentaram na segunda-feira. Jogador Anailson, campeão pelo São Caetano, campeão goiano pelo Atlético Goianiense. Otacílio Neto, que jogou pelo Corinthians. Kaká, lateral esquerdo, que chega para apresentar. 2 zagueiros que vieram do Santos. Por isso o investimento que o prefeito Juraci faz para que o time termine bem o campeonato, que não perca esses outros investimentos que aí foram feitos, para que se aprenda no ano que vem, não é como errou esse ano. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. Vou informar o vereador Zé Henrique, porque eu também estava preocupado ontem com a informação que o Baltazar tinha afastado, mas pelo que me falaram, quem está assinando está meio distante, mas quem assina pela fundação é ele. Ele continua sendo presidente, não renunciou ao cargo e tudo passa pela assinatura do Baltazar. E a informação do Elias é ciente disso, e eu quero cumprimentar aí a diretoria do Rio Verde pela contratação, porque Rio Verde foi chamada a atenção domingo passado no Fantástico, quando nós tomamos 3 do craque lá em Catalão, ficamos famosos. Então,
quem faz 3 gols pede a música. Ele pediu a música em cima do Rio Verde. Então eu fiquei muito magoado com aquilo. Mas hoje já está com essa contratação, 5 reforços de jogadores pesados e pode ter certeza, com esses nomes agora, o Rio Verde não vai cair para a Série B, vai levantar. Tarde, gastaram errado no início aí, mas cumprimentar o prefeito, porque realmente Itumbiara aí é chamada a atenção por todo o Brasil. Inclusive, nós sabemos que o Ronaldo Fenômeno estreou quando voltou ao Brasil, em Itumbiara, na Copa do Brasil, com Itumbiara. E o público em Itumbiara, a média de público, 20 mil pessoas no estádio. E o prefeito Zé Gomes é endeusado naquela cidade pelo investimento que faz no clube. Nós fomos lá um dia, quando estávamos na rua lá, quando foi falar do Zé Gomes, lá para a torcida de Santa Helena, quase nós era inchado em Itumbiara. Então o povo gosta de esporte e pode ter certeza que o dinheiro agora será muito bem empregado pelos nomes desses jogadores que contrataram aí, jogadores até que passaram pela seleção brasileira. Pela ordem. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Eu pedi pela ordem para parabenizá-lo pela explanada que Vossa Excelência fez sobre os jogadores, sobre o time de Rio Verde. E é bonito quando vê Vossa Excelência falar, explicar, porque entende mesmo de futebol. Eu tenho certeza que da agora para frente o senhor vai poder gritar mais forte. É caixa! Com certeza. E a informação ainda aos nobres pares dessa casa, que nós, como os parlamentares, e amanhã eu vou estar entrando com um requerimento verbal da mesma natureza, vereador Zé Henrique, companheiros, eu acho que a prestação de conta do Esporte Clube Rio Verde, por estar usando dinheiro público, ela tem que ser transparente e que nós possamos amanhã entrar com um requerimento para que eles possam mostrar à sociedade aonde está sendo colocado esse dinheiro que foi investido no Esporte Clube Rio Verde. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente dizer que eu sou totalmente a favor do esporte. Sou torcedor do Verdão, tenho ido de vez em quando no estádio, pé frio, porque quando eu vou perde, mas tenho ido, senhor presidente. Eu acho que todo incentivo ao esporte ele é válido, se bem que eu acho que a gente investir na base é bem melhor do que no profissional. Mas, senhor presidente, o que me preocupa não é isso. O que me preocupa é a gente, no final das contas aí, nós vamos dar mais de 3 milhões de reais para esse time. E em outras áreas a gente deixa a desejar. Eu vou dar um exemplo para o senhor, porque o que se gasta com mídia nesse país, em Goiás e principalmente em Rio Verde, é um absurdo, senhor presidente. Rio Verde nunca se gastou tanto com propaganda. Nós temos hoje a fama de ter a melhor saúde do país. Construindo UPA, construindo PSF, reformando hospital, tudo dinheiro público, vindo do governo federal. E coisas pequenas, senhor presidente, exemplos que a gente vê no dia a dia, e que muitas das vezes não, sempre nós evitamos de trazer no plenário dessa casa. Mas está chegando numa situação que eu acho que eu vou começar a trazer todos os dias, para ver se melhora. Nós temos, senhor presidente, 2 crianças que nasceram há 3 meses, gêmeos, que estão tentando conseguir um leite na Secretaria de Saúde há 3 meses, porque a mãe não tem condição, vereadora Eliane, Vossa Excelência que é da área e sabe disso, a família não tem condição de comprar o leite, senhor presidente. Foram na Secretaria de Saúde no final do ano passado, tentaram trocar o leite. A criança, a médica pediatra da criança não aceita trocar o leite, porque é o leite que a criança se adaptou. E pasmem, senhor presidente, R$36 a lata do leite. São 2 crianças, de 2 em 2 dias precisa de uma lata. A família, nesse momento, não tem condição. Já venderam televisão, já venderam sofá, já venderam cama, estão com o aluguel atrasado, estão sendo despejados. No mês de janeiro eu fui na promotoria pública, a promotoria pública acionou a Secretaria de Saúde, nem para a promotoria pública mais eles estão dando moral.
As crianças começaram a passar fome, senhor presidente. Passar fome. A única coisa que a mãe tinha para dar para as crianças, vereadora Maria José, porque é o que a criança pode comer, é leite. No desespero, deu leite de vaca, senhor presidente. Porque a Secretaria de Saúde não tinha condição de fornecer o leite em pó. Aptamil, senhor presidente, que chama o leite. Um leite especial. As crianças foram parar com infecção intestinal no hospital, ficaram internadas lá mais de uma semana. E a médica, senhor presidente, a pediatra, ficou tão revoltada aqui de Rio Verde, que chegou a cogitar a possibilidade de denunciar para o Conselho Tutelar para tirar a mãe das crianças, que a mãe não estava dando conta de cuidar da criança. Então, senhor presidente, a gente tenta resolver as coisas sem ter que chegar no plenário dessa casa. Porque quando chega, é porque o vereador Cezinha é do PMDB. É porque o vereador Cezinha só sabe criticar, não olha as coisas boas. Mas é coisa muito pequena, senhor presidente. O dia que eu subi na tribuna dessa casa e denunciei que morreu uma criança dentro de uma ambulância daqui para Goiânia por falta de oxigênio, pensei que eles iam mandar me matar. Viraram a cara para mim, ficaram de mal, emburraram. Mas nada disso trouxe a vida da criança de volta. Aí daquele dia para cá, eu falei para mim mesmo, falei, deixa eles. O que se gasta em propaganda podia se investir no ser humano. E não está acontecendo, senhor presidente. Então eu resolvi, hoje à tarde eu tomei uma decisão. Viu, vereador James? Toda denúncia dessa que chegar em mim, eu não vou mais na promotoria pública, porque eles não respeitam a promotoria pública também. Eu venho para o plenário. O dia que não tiver plenário, senhor presidente, vou ligar na rádio. É o único jeito agora, vou partir para esse lado. Mas eu não vou me omitir. Eu sei, a minha equipe de trabalho sabe, a vereadora Eliane sabe, o quanto, e vossas excelências sabem, o quanto os vereadores resolvem problema de saúde em Rio Verde, porque a Secretaria de Saúde não consegue. Vossas excelências sabem. E fica aí jogando propaganda em televisão e rádio o tempo inteiro, senhor presidente. A cara do secretário de saúde está em todos os jornais. E espero que saibam separar vida pessoal de vida pública. Porque se não souber, eu também sei levar para o lado pessoal, senhor presidente. Então eu quero pedir a vossas excelências, que vereador Eliane, que é da Comissão de Saúde, que a Comissão de Saúde dessa casa tome uma providência. Esse tipo de coisa nós não podemos admitir mais. Eu fui convocado ontem por uma família para que a Comissão de Saúde se desloque e vá até o Hospital Regional através de uma denúncia. E nós vamos ter que ir lá, viu, vereadora? A família convocou, a comissão dessa casa vai ter que ir lá. E de hoje em diante, tudo eu trago para cá. Porque aqui é onde eu tenho a voz. E é onde o povo me pôs para representar eles. A palavra continua franqueada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, a gente estava ouvindo atentamente as palavras do vereador Luiz César. E eu acho essa narrativa feita por ele, senhor presidente, se lamentavelmente isso estiver acontecendo, é lamentável, senhor presidente. Né? Mas, novo vereador, você pode ter certeza absoluta que eu, como membro da base do prefeito, estarei, juntamente com os demais colegas, procurando a Secretaria da Saúde, para que nós possamos saber o que é que está acontecendo. Porque, se isso estiver acontecendo, é lamentável. Acredito eu que é uma situação isolada. Porque nós temos tido a oportunidade de ver o secretário Paulo do Vale de uma forma sensível, de uma forma humana, atendendo a comunidade, atendendo toda a população de Rio Verde. E, inclusive, atendendo pessoalmente, novo vereador. E você pode ter certeza absoluta que o secretário ele não é conivente com esse tipo de situação. Porque não só eu, mas todos os pares dessa casa
tem ido diariamente na Secretaria da Saúde, não pedir para si próprio, mas sim pedir para a nossa população, para a nossa comunidade, principalmente a nossa população mais carente. E tem sido carinhosamente recebida e atendida pelo secretário Paulo do Vale, que está fazendo um grande trabalho na cidade de Rio Verde. E Rio Verde, novo vereador, cresceu muito. E acredito eu sim, que hoje nós podemos falar que a nossa saúde hoje é uma das melhores do estado, porque não uma das melhores do Brasil. Agora, existem gargalos? Com certeza sim, porque não é fácil uma cidade com a dimensão dessa, e pelo fato de aqui também ser uma referência para nossas regiões, às vezes conseguir fazer com que a saúde funcione 100%. Mas o esforço do secretário Paulo do Vale, ele é persistente, é um secretário que está atento a todas as críticas, a todos os comentários, a todas as colocações e a todas as solicitações feitas por ele. E eu não tenho dúvida, vereador, que essa lamentável situação que porventura se estiver acontecendo, não é com a conivência do secretário, e com certeza aquilo que for de dever do município, aquilo que for que a Secretaria da Saúde puder fazer, com certeza o secretário estará imbuído no sentido de fazer e sanar a situação dessas duas crianças. Não só dessas duas crianças, mas podemos dizer assim, por que não, a situação de mais de, digamos assim, de 200 mil habitantes que a nossa cidade provavelmente já tem hoje, que é o trabalho de forma global que o secretário da Saúde faz. Então pode ter certeza, vereador, que isso aqui será levado no conhecimento do secretário e, porventura, se estiver acontecendo, eu não tenho dúvida que as medidas serão tomadas, porque o secretário Paulo do Vale é um homem sensível e tem ajudado diuturnamente a população de Rio Verde numa área que é muito difícil, presidente, numa área que é muito carente, que é a área da saúde, uma área muito sensível. E o secretário de Saúde, Paulo do Vale, ele é sensível e com certeza ele irá atender, não irá deixar essas crianças ficar sem esse tipo de leite, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Pela ordem, vereadora Alicia Casagrande. Falar para o vereador Luiz César que pode trazer receita amanhã e entregar para a vereadora Eliane ou para o vereador Maxwell, que eles vão resolver e comprar o leite todo mês lá com o Paulo do Vale. A palavra continua franqueada para a apresentação do projeto de lei 12. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Infelizmente, senhor presidente, eu não posso concordar com o vereador Celso quando ele diz que é um caso isolado. E eu vou provar para Vossa Excelência, vereador Celso, que não é um caso isolado. Nós temos pessoas aí esperando cirurgia, tem 6 meses de cirurgia de hérnia. Não é caso isolado. Vou trazer e vou mostrar para Vossa Excelência. Eu tenho crianças aí, senhor presidente. Não vou falar não. Eu vou trazer, senhor presidente. Não vou ficar fazendo discurso, não. Palavra com o vereador James. Presidente, acredito que quanto à presidência do Rio Verde Esporte já esteja respondido ao vereador José Henrique, né? O Baltazar ainda continua na presidência, respondendo, assinando, juntamente com Pazotti, Paquito, Jânio, Toninho Português, né? Então pode estar tranquilo que ele ainda continua respondendo lá pela pasta, na diretoria do Rio Verde Esporte. Quando tive a coragem, né, de votar contra aquela verba no início do mandato, né, não me arrependo. E digo por que votei contra. Todos vocês sabem da farra, me desculpe, da zona que era aquilo ali. Fazia uma verdadeira farra com dinheiro público. E muitas das vezes aprovado por essa casa. Aliás, muitas das vezes, todas as vezes, né? Temos conhecimento que pessoas envolvidas ao esporte clube ia para Goiânia, ia para a zona gastar dinheiro do esporte clube. Chegou ao meu conhecimento, vereador Henrique, que pessoas que lá trabalhavam, traziam prostitutas, ficavam em hotel aqui, à custa do dinheiro do Esporte Clube Rio Verde. Então por que eu sou contra, era contra? É porque esse dinheiro que foi mal gerido, mal gasto, está aí hoje, né, o Esporte Clube Rio Verde com dívidas. A partir do momento em que uma diretoria séria, responsável, sabendo das dificuldades financeiras que tinha Rio Verde, criou-se esse esporte, Rio Verde Esportes, né,
com outro CNPJ, para gerir essas despesas, aí sim nós vimos que há possibilidade de fazer uma coisa séria. Dizer ainda que esse dinheiro, vereador César, não é só para o Esporte Clube Rio Verde. Está certo que o campeonato é caro, na maioria da parte está indo lá. Mas nós temos as escolas de base, temos voleibol, temos basquete, que está sendo tudo gerido por esse dinheiro, por essa empresa, né, o Rio Verde Esportes. Então pode ter certeza que hoje, né, sou a favor, né, dessa prestação de contas, assim como a diretoria também é favorável, pode ter certeza, a estar prestando contas a essa casa e ao povo de Rio Verde. Quanto à deficiência na saúde, eu também concordo, vereador, que é lamentável que Rio Verde aconteça isso. Nós sabemos disso, que Rio Verde é uma cidade rica, né, que nós não podemos deixar o nosso povo à mercê. Então o senhor está de parabéns, tem que trazer sim para essa casa. Né? Pode ter certeza que estarei passando ao secretário Paulo do Vale essa denúncia que o senhor fez aqui, denúncia essa séria, e pode ter certeza, será resolvido. Nós sabemos do empenho que o prefeito, o secretário Paulo do Vale, vem fazendo para melhorar a nossa saúde. Só ontem foi entregue à população mais de 1,5 milhão só em veículos para atender a sociedade rioverdense. Vários postos de saúde foram feitos, outros foram reformados. Ampliação do hospital municipal hoje está coisa de primeiro mundo. Vossa Excelência pode ir lá verificar em loco. Ainda não está pronto porque ainda está em fase ainda de reformas. Então, algumas deficiências, com certeza, nós sabemos que onde há essas reformas, há deficiência. Então, com certeza, logo será suprido. E pode contar comigo, pode contar com esse colega para resolver essas pendências. Se Vossa Excelência quiser, amanhã estou à disposição para que nós possamos ir até o secretário Paulo do Vale e fazer a denúncia lá em loco para ele. Ele não coaduna com esse tipo de procedimento adotado por servidor daquela secretaria. Pode ter certeza que reprimendas virão a esse servidor que não adequar ao sistema municipal de saúde, que não tratar bem ao povo de Rio Verde. Espero que esteja esclarecido aí e estou à disposição dos pares dessa casa. Só a título de informação, o Rio Verde hoje tem o Sub-12 e também a categoria Sub-16. São as categorias de base de Rio Verde também, para formar atletas para o futuro. Pela ordem, vereador Casagrande. Só atendendo, sei que Vossa Excelência vai entrar com requerimento solicitando a prestação de conta, mas informar aos pares da casa que a prestação de conta é uma obrigação. Eles são obrigados a prestar conta, mostrar todas as certidões, de INSS, FGTS, as notas e onde foi aplicado o dinheiro que recebeu da Prefeitura. Se a exigência do Tribunal de Contas, e se não apresentar as contas, no próximo ano não recebe um centavo do Poder Público, como é de todo mundo aí que recebe dinheiro público. Recebeu, mostra onde foi gasto, porque se não mostrar, o ano que vem, babau. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu gostei quando Vossa Excelência disse pedir a prestação de contas. Eu queria sugerir a Vossa Excelência uma prestação de conta mensalmente à Comissão de Educação e Desporto dessa casa. Que aí sim, né, a comissão fica responsável de estar repassando isso aí para todos nós. Eu acho que seria por aí, mensalmente. E o PMDB é a favor, viu, senhor presidente? Tanto é que o presidente do PMDB hoje é patrocinador, Vossa Excelência sabe, o Osmar Negão, é patrocinador do Esporte Clube Rio Verde. Então nós somos a favor. O que nós não concordamos é dar R$1,5 milhão de reais para o futebol e deixar outra coisa que mexe com o ser humano, com criança, com uma coisa tão importante, da forma que está. Em votação, projeto de lei 12. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário que faça a leitura do projeto de lei 14 de 2012. Em primeira discussão e votação. Projeto de lei 14/2012, altera a lei 6.034/2011. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera a lei 6.034/2011, que institui o cadastro único dos beneficiados pelo Poder Público Municipal de Rio Verde, Goiás, passando os seus artigos 1º, 6º e 7º a apresentar a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído no município o cadastro único dos beneficiados pelo Poder Público Municipal de Rio Verde, através de programas habitacionais. Artigo 6º. A Superintendência Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano ficará responsável pelo registro de dados e a manutenção dos cadastros
registros e manutenção dos cadastros. Artigo 7º. Todos os órgãos competentes da administração municipal cuja atribuição lhe permita colaborar para a formação do cadastro que se refere ao artigo 1º desta, deverão fornecer os dados de beneficiados à Superintendência Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Artigo 2º. Revogada disposições contrárias, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 3 de fevereiro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 14 e a palavra franqueada. Peço a palavra. Palavra com o vereador José Henrique. Senhor presidente, a criação desse cadastro único de beneficiados, foi de nossa autoria. Foi de nossa autoria e nós tivemos a oportunidade, nesta semana, conversar com o superintendente de habitação, o senhor Manuel Pereira, em que ele nos informou que essas mudanças, essas propostas, de certa forma insignificantes, seriam apresentadas. Só de nossa parte, senhor presidente, fica a preocupação com o que nós vamos entender de programas habitacionais, porque o artigo 2º e o artigo 3º da lei do projeto original, transformado na lei 6.034, não foram alterados. Então, não há nenhuma objeção e o nosso voto é favorável. A palavra continua franqueada para apresentação de projetos e requerimentos e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanência como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 15/2012 em primeira discussão e votação. Projeto de lei 15/2012. Autoriza a reposição anual de vencimento da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica concedida a reposição de vencimento aos servidores municipais ocupantes de cargos efetivos, exceto aos professores, a incidir sobre o vencimento do mês de fevereiro de 2012 na proporção de 6,08%, o que corresponde ao valor do INPC acumulado no ano de 2011. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a elevar os vencimentos dos servidores municipais efetivos ou comissionados que estiverem abaixo de R$ 622, para que esse valor, que corresponde ao salário mínimo estabelecido pelo governo federal a partir de 1º de janeiro de 2012. Artigo 3º. Revogadas disposições contrárias, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos do artigo 1º a partir de 1º de fevereiro de 2012 e do artigo 2º a partir de 1º de janeiro de 2012. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 14 de fevereiro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Palavra franqueada para discussão do projeto de lei 15/2012 em primeira discussão e votação. Peço a palavra. Palavra com o vereador José Henrique. Senhor presidente, nada mais do que justo o governo municipal fazer exatamente a atualização, a correção, digamos assim, a reposição salarial aos servidores municipais. Naturalmente, muito melhor do que a reposição salarial se tivéssemos votado no ano passado o plano de carga e salário. Mas tem uma coisa que nos preocupa muito, senhor presidente, é quando os professores são, exceto os professores são excluídos da recuperação, da atualização do salário. Mas eu queria, senhor presidente, vou votar a favor indiscutivelmente, porque nada mais justo do que fazermos isso. Mas eu queria perguntar ao líder de governo por que não foi pago a percentagem que foi atualizado o Fundeb. Quais são os motivos que o governo municipal, através do senhor secretário, Dr. Levi Reis de França, não pagou em janeiro e possivelmente não pagará em fevereiro a variação que aconteceu no Fundeb? Então, voto favorável ao projeto,
com essa observação de que entendo que os professores municipais, como efetivos, como concursados, fazendo parte da folha municipal. Então, porque amanhã, agora está sendo feito um plano de carga e salário do servidor da saúde, vão excluir o servidor da saúde, porque tem seu plano de carga e salário separado. Agora, quanto à atualização do Fundeb é outra questão. Então, me preocupa muito, exatamente, exceto aos professores. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada para apresentação, para discussão do projeto 15. Peço a palavra, presidente. Palavra com o vereador James. É só para informar o vereador Zé Henrique, os demais pares, né, os internautas que estão hoje acompanhando, os professores ficaram fora dessa reposição salarial, tendo em vista que há uma legislação própria, né? O secretário Levi está aguardando o percentual. Nós sabemos que o Fundeb é diferenciado. Então está aguardando, foi feita uma consulta, inclusive, na Prefeitura de Goiânia, Prefeitura de Anápolis, Prefeitura de Jataí, várias outras prefeituras, então está aguardando o percentual. Por exemplo, vai que o Levi, né, faz ali uma reposição X, amanhã vem a senhora presidente Dilma e faz uma reposição XX. Então o vereador, o secretário, não vai ficar em situação complicada. Então está aguardando, pode ter certeza que esse mês será feito, provavelmente até antes do pagamento já será feito o índice, né, de reposição e os professores também serão contemplados. A palavra continua franqueada. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, quero então contribuir com o excelentíssimo doutor Levi Reis de França, com toda a assessoria de sua secretaria, com toda a assessoria da prefeitura, com toda a procuradoria da prefeitura, para dizer o seguinte: vejam na página 20, do dia 29 de dezembro de 2009, página 2022 do Diário Oficial da União, quando foi publicada a portaria ministerial número 1809, de 28 de dezembro de 2011, que determinou o reajuste. Aí eu fico preocupado, senhor presidente. Há ou não há interesse em valorizar o servidor público? E tem mais, acessem o site do Fundeb, que diz o seguinte: valor mínimo nacional do Fundeb terá aumento de 21%. Toda uma mensagem aqui na página do Fundeb. Acessem mais, senhor presidente, que verifique a lei exatamente a lei que criou o Fundeb, que é a lei 11.494, que criou o Fundeb, que vai dar as orientações. E acessem mais, senhor presidente, a lei 11.738, 11.738, anote aí, vereador, dia 16 de julho de 2008, no seu artigo 5º, parágrafo 1º, diz o seguinte: a atualização de que trata o caput desse artigo será calculado utilizando-se do mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais. Então, olha, artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 11.738. Mas vai resumir tudo na Portaria Ministerial 1809, de 28 de dezembro de 2011, e seus anexos. Porque tem um problema, senhor presidente. Se o Estado de Goiás não tivesse conseguido a arrecadação suficiente, era só pedir ao Ministério da Educação, assim como o Estado de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão e Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí, pedir esse auxílio ao governo federal e vão repassar o reajuste. Então, líder de governo, é lamentável que o secretário, doutor Levi Reis de França, trate a sua pasta com tanta insignificância e a sua assessoria não se preocupa de verificar as mudanças. Então, site do Fundeb, site do Ministério tem mais, senhor presidente. O dinheiro já veio em janeiro. Em dezembro, senhor presidente, foi pouco mais de 4 milhões. Está aqui no site do Banco do Brasil, a gente vê a arrecadação do Fundeb, o repasse do Fundeb. Agora, em janeiro, já veio mais de 5 milhões. Então, é só querer que vai resolver. Falta mesmo, é vontade administrativa, para não dizer se falta competência. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, projeto de lei 15/2012.
Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 02. Projeto de decreto legislativo 02/2012. Concede título de cidadão reverência à pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova e eu promungo. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadã rioverdense a Marise Fernandes de Araújo, em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade rioverdense. Artigo 2º. Fica a critério da mesa diretora a data de entrega do título. Artigo 3º. Revogada a disposição de contrário, esse decreto entrar em vigor a data de sua publicação. Sala da sessão da Câmara, 13 de fevereiro de 2012. Maria José Guimarães Cabral, vereadora PSDB. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 02. Palavra franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 08. Projeto de decreto legislativo 08/2012. Concede título de cidadão reverdense a pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadão reverdense ao senhor Ângelo Tomás Landim Júnior, em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade rioverdense. Artigo 2º. Fica a critério da mesa diretora a data de entrega do título. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor a data de sua publicação. Sala da sessão da Câmara, 13 de fevereiro de 2012. José Henrique de Freitas, vereador PMDB. Em discussão, o projeto de lei, decreto legislativo 08, a palavra franqueada. Palavra com o vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores internautas, imprensa presente, público presente, quando se fala de Ângelo Tomás Landim Júnior, evidentemente também é preciso lembrar de seu pai, Ângelo Tomás Landim, que prestou a esse município um inegável trabalho, prestou inegável serviço. Mas muita gente perguntou, mas o Ângelo Landim não nasceu aqui, não? Não, ele nasceu, eu até pediria, por gentileza, ao secretário que antes lesse, por gentileza, o currículo vitae do senhor Landim, para que eu pudesse fazer meus comentários. Muito obrigado. Com muita honra, nobre vereador. Ângelo Tomás Landim Júnior, natural de Astorga, Paraná, veio para Rio Verde em 1979, aos 9 anos de idade, quando o então presidente da Comigo, Paulo Roberto Cunha, convidou seu pai, Ângelo Tomás Landim, para assumir a gerência geral da cooperativa, cujo objetivo era implantar uma unidade de processamento de soja. Casado com Glaucia Borges Landim, pai de 3 filhas, Aline, Andressa e Alice. Desde cedo sempre conciliou trabalho e estudo, graduando-se em administração de empresas pela MBA em gestão empresarial. Sua participação classista começou ainda muito jovem, aos 14 anos, quando foi o primeiro presidente da Ação Paramaçônica Juvenil, APJ, um grupo de jovens da maçonaria. Foi diretor do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas por 3 mandatos, vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Verde, onde atualmente exerce o cargo de presidente. Paralelamente, também assumiu interinamente o presidente da FACIEG, Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Estado de Goiás, além de fazer parte do Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, FCO, e Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Ângelo ficou à frente da Associação dos Granjeiros Integrados em Terminação da Perdigão, a GINTERP, por 2 mandatos, 2007, 2009, 2009 e 2011, cujo objetivo foi representar os integrados junto às integradoras e outras entidades. Na GINTERP, ele desenvolveu profissionalização de entidades, adotando uma política de administração participativas e projetos de qualificação, tanto para os associados como para os colaboradores das granjas. Nesse último, conta com a parceria da Perdigão, Senar e Sindicato Rural. Nessa atual gestão, 2011-2013, Ângelo Tomás Landim Júnior continua fazendo parte da diretoria. Na presidência da ACIV, orgulha-se da criação do Fórum de Responsabilidade Socioambiental de Rio Verde, coordenado pela associação. Conta com a parceria da Fundação Orsa e várias entidades classistas ligadas às questões sociais e ambientais, cujo objetivo é discutir e implantar ações coerentes e responsáveis
preservação sustentável do meio ambiente e nas ações sociais e educativas que primam pela reintegração social das famílias menos favorecidas e jovens à sociedade. Além de todas as atividades citadas anteriormente, Ângelo trabalha na Brasilata, embalagens metálicas há 16 anos. Quando começou era controlador de estoque, hoje é responsável pela unidade da empresa em Rio Verde, ocupando o cargo de gerente de operações em Goiás. Garante que a carreira foi construída na companhia que tem 120 colaboradores diretos e 150 indiretos em Goiás. No Brasil, ele se transformou em 900 colaboradores diretos. Pela ordem, presidente. Vereador José Henrique. Pela ordem, porque já havia usado pela palavra. Eu acredito que o currículo, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mostra a razão desse título. Nada mais, nada menos, pelos relevantes serviços prestados pelo senhor Ângelo Tomás Landim Júnior, que essa homenagem, que esse título é prestado. Então, quero pedir o voto favorável e dizer a Vossa Excelência que Rio Verde, com a aprovação dos senhores para da casa, indiscutivelmente estará recebendo como seu filho, estará recebendo como cidadão rioverdense, uma pessoa que já fez e ainda fará muito por Rio Verde, por nossa gente, por nossa região, por nossa cultura, pelo nosso empresariado. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo, em votação. Os vereadores concordaram em permanecer a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 13/2012. Projeto de lei 13/2012. Denomina-se ao complexo esportivo que menciona a Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Dá-se ao complexo esportivo a ser construído na rua RC12, esquina com a RC1, no bairro Canaã, o nome de Complexo Esportivo Ademar Rodrigues Guimarães, Neném Preto, em homenagem póstuma à pessoa do homenageado. Artigo 2º. Revogado disposições contrárias, excelente vigor da sua publicação. Sala das Sessões da Câmara, 14 de fevereiro de 2012. Elias Rosa Cardoso, vereador PSD. Quer que leia? Eu convoco o vice-presidente da Casa, vereador Celso, para assumir os trabalhos, porque eu gostaria de usar a palavra. Com a palavra, o presidente desta casa, o vereador Elias Terra. Oi. Muito obrigado, presidente. Gostaria de usar a palavra por estar, esta noite, prestando homenagem a um amante do futebol rioverdense. Tenho certeza que será uma obra importante para Rio Verde, esse complexo esportivo no bairro Canaã. Às vezes se dá nomes algumas instituições, praças esportivas, agricultores, às vezes pessoas que não têm um elo com o futebol. Dá nome de praças esportivas a empresários, mas o Complexo de Esporte do Canaã, uma obra de uma emenda orçamentária do deputado Euler Cruvinel, orçada em 1,5 milhão, será um grande benefício para a cidade rioverdense. Ademar Rodrigues Guimarães, mais conhecido como Neném Preto, nascido em Rio Verde no ano de 1944 e faleceu no ano de 2011. Iniciou a sua carreira futebolística na cidade de Rio Verde, defendendo o Cruzeiro do Sul no ano de 1959. Este time, fundado pelo seu pai, o senhor Antônio, que jogou no antigo Corinthians de Rio Verde em 1960, onde ficou em um ano, participou do primeiro time do Rio Verde Esporte Clube, do nosso Verdão. Em seguida passou pelo Atlético Goianiense, ficou por 20 dias até receber uma proposta do Corinthians Paulista. Em seguida, esteve também com proposta do São Paulo, voltou ao Goiânia, disputou o Campeonato Goiano pelo Goiânia por 2 anos. Em 1967, Neném Preto voltou a atuar no Esporte Clube Rio Verde. E em 1971, volta a jogar no seu antigo time de coração, o primeiro clube de futebol amador em Rio Verde, que é o Cruzeiro Esporte Clube. No Cruzeiro do Sul,
Ele foi de tudo, ele foi treinador, ele foi presidente, ele foi roupeiro. Me lembro até nos últimos dias que indo, no ano de 2011, quando ainda tinha, se não me engano, a final da Copa Gansão, ele estava participando, ele estava indo prestigiar o Cruzeiro. Por várias vezes, acompanhando o Cruzeiro, a gente via a presença do Nenê Preto ali, dando a sua força moral para o time do Cruzeiro do Sul, que é o time mais velho no Brasil do futebol amador, que tem 53 anos de fundação, o Cruzeiro do Sul, que até hoje continua com as suas atividades. Nenê Preto, que por várias vezes deixou deitado, sentado, sem pai, sem mãe, o goleiro Valdir Pérez, que trabalha nessa casa. Por várias vezes, Nenê Preto tentava fintando, dibrava, deixava Raimundo Bueno deitado, a ver navios, entrava com bola e tudo. Então, Nenê Preto prestou um grande trabalho no mundo futebolístico em Rio Verde. Após encerrar a carreira profissional, ele trabalhou ainda como marceneiro, também trabalhou por mais de 20 anos na Prefeitura Municipal de Rio Verde como orientador esportivo, dando aulas de iniciação esportiva para as crianças nas escolinhas do bairro Martins, na quadra do Popular, no PET, do programa de erradicação do trabalho infantil e terminal dos trabalhadores do bairro Popular. Então o Nenê Preto tem uma longa história esportiva em Rio Verde. Nada mais do que justo esta casa homenagear um verdadeiro desportista em Rio Verde. Homem simples, homem digno, honrado, que prestou o seu trabalho no futebol rioverdense. Então peço aos nobres colegas o apoio desse projeto, que eu acho importante, de levar o nome desse homem, Nenê Preto, que tem história no nosso futebol rioverdense. Muito obrigado, senhor presidente. Nenê Preto, um grande amigo, e pode ter certeza, nosso vereador, que deixou sua marca na história do futebol de Rio Verde. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James, de governo. Presidente, pedi pela ordem para dizer ao vereador Elias Terra que tem meu voto, né? Grande esportista, o Nenê, e dizer a Vossa Excelência que fazer gol no Raimundo, qualquer um faz. É o único goleiro da história que levou um gol de cabeça de um anão. Então qualquer um fazia gol no Raimundo Bueno. Muito obrigado, presidente. Em discussão o projeto de lei número 3, pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, pedi pela ordem para cumprimentar o vereador Elias Terras pela apresentação desse projeto que dá ao complexo esportivo o nome de Nenê Preto. Mas eu ainda me lembro, conheci pouco, mas lembro bem das narrações, de ouvir as narrações, ou de algumas vezes ao estádio e ver Nenê Preto com sua graça, com sua esportividade, conduzindo a bola. Então quero cumprimentar o vereador Elias Terras e dizer que com muita satisfação meu voto é favorável. Muito obrigado, presidente. Em primeira discussão e votação, Peço a palavra. Com a palavra o vereador Casagrande, do PP. Senhor presidente, só para cumprimentar o vereador Elias Terra pelo projeto, e realmente muito bem lembrado o nome do Nenê Preto. Já fui treinador da sua equipe do Cruzeiro, o único treinador campeão invicto, sem perder nenhuma partida pelo Cruzeiro do Sul, onde eu montei a equipe, cheguei como treinador e o pessoal antigo lá queria me derrubar e torcia para me perder uma partida para o treinador cair. E cheguei ao título sem perder nenhum jogo. E o Nenê realmente morria pelo seu Cruzeiro. Batalhador, às vezes até ele mesmo lavava as camisas do clube lá, trabalhando porque gostava e fazia futebol por amor. Futebol verdadeiro, futebol amador. Né, como hoje, até para disputar uma pelada, você tem que pagar o jogador amador 50, 100 reais para ir defender seu clube. E o Cruzeiro do Nenê não. Toda a vida foi um time montado e realmente por amor ao que fazia. E cumprimentar o vereador Elias pelo projeto, que realmente foi muito bem lembrado aí o nome do nosso amigo Nenê Preto. Em primeira discussão, o projeto de lei número 3.003/2012. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordar permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem do vereador Casagrande. Eu esqueci também que eu não me lembro do Raimundo jogar. Eu não sei onde é que ele jogou. Eu quero saber o Raimundo jogou aonde, meu Deus do céu. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa, o público em geral, e convoco para a próxima sessão do dia 16 do mês de fevereiro, pela ordem do vereador José Henrique.
Senhor presidente, eu quero pedir pela ordem exatamente para lembrar o vereador Eleci Perpétuo Garcia Casagrande, que ontem, no final da reunião, disse que traria maiores informações acerca dos gastos exorbitantes de alguns membros, de algumas pessoas que já estão delineados pré-candidatos. E na oportunidade, quero passar a mão de cada colega um adesivo para que possa ser colocado no seu carro, exatamente nesse trabalho que o vereador Casagrande já está começando a fazer. Esse adesivo foi de iniciativa nossa. Não venda seu voto, diga não à corrupção, denuncie. Então, para que a gente possa exatamente divulgar essa ideia. Então, pediria ao secretário que, por gentileza, distribua a cada um dos presentes um adesivo, mas gostaria das informações, porque o nobre colega Casagrande disse que traria mais detalhes acerca da operação 14 milhões. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casagrande. Para falar ao vereador Zé Henrique, eu vou estar colado. Eu não tive, por causa da sessão, que eu quero estar no sítio da Lagoa do Balzinho, onde eu vou checar todas as minhas fontes, os meus dados, e vou trazer aqui nessa sessão cada um que eu achar que está aí comprando o seu voto. E pode ter certeza que o seu adesivo será pregado no meu carro e vou estar de olho. Não sei nem se eu vou ser candidato nessas eleições, meu negócio aqui é bater nesses neguinhos aqui o tempo todo agora durante a eleição. E vou estar vigiando. E a perseguição dele é mais em cima do vereador Irã. Mas o vereador Irã não está preocupado, tranquilo, porque perde um, busca outros. Inclusive, tentou buscar até seu tio, que é da família, sangue do sangue dele, mas ele já demitiu, substituiu do seu assessoria, já contratou outro e deixou o tio dele à vontade para apoiar quem quiser apoiar. Mas eu vou estar aqui denunciando nesse plenário todos aqueles que for contra durante a eleição, porque eu vou participar, talvez não vou participar da eleição como candidato, mas estarei aqui ripando o cacete e passando o nome para vocês correr atrás. Não havendo mais, pela ordem, vereador Irã Mendonça. Só para esclarecer ao nobre vereador Casagrande que eu não demiti ninguém, ele pediu conta, não tem nada com isso não. E que constasse em ata, senhor presidente, que o nobre vereador Casagrande disse que não é candidato em 2012 a vereador. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Casagrande. Eu disse que às vezes eu não serei candidato, mas não disse que não sou. E vou participar muito bem da eleição e vou ter um vereador eleito aqui nessa Casa de Lei e trabalhando duro aí para o meu candidato a prefeito. Que pode ser até o Zé Henrique, se for candidato pelo MDB. Pela ordem. Pela ordem, vereador Irã. Então, senhor, me desculpe, não, vereador, que eu entendi errado. E informar Vossa Excelência que você está esquecendo do seu adesivo, que o nobre vereador Zé Henrique mandou entregar para Vossa Excelência. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa pública em geral, convoco para a próxima sessão, dia 16 do mês de fevereiro do ano de 2012, às 9 horas, e declaro encerrada a presente sessão.